qual que é a interpretação termodinâmica do equilíbrio, né? Então, todo o equilíbrio ele é regido pelo ΔG, né? Que é a energia livre de Gibbs. A energia livre de Gibbs é dependente de dois outros parâmetros, né? Que é a entalpia e a entropia. Entalpia é a capacidade, né, dessa reação absorver ou desprender calor, né? Tá? E entalpia, né? E a entropia, então, de gerar, né, um estado, uma probabilidade de desordem, tanto dos reagentes como dos produtos. Tá? Então, quanto mais desordenado for o sistema, né, maior é o valor de entropia, né, mais vai contribuir, né, na energia livre de Gibbs. Então, pela fórmula aqui, né, ΔG é igual a ΔH menos T ΔS, onde T é temperatura em Kelvin, né, a gente tem aqui uma, né, utilizando esses parâmetros, né, então, quando o ΔH for menor que zero, a gente tem uma reação exotérmica. Então, a reação vai liberar calor, né, para o sistema. Quando o ΔH for positivo, é o contrário, a reação absorve calor, né? E na entropia, né, a mesma ideia, quando a gente tem uma entropia positiva, né, a gente tem então um estado mais desordenado do sistema, né, e a entropia negativa, né, um sistema mais organizado. Tá? Quando o ΔH é negativo, a reação é favorecida, né? Mas como ela não depende somente do ΔH, né? Então vai depender também do ΔS. Tá? Quando o ΔS é positivo, né? Então ele tem um estado mais desordenado, então a reação também é favorecida nesse sistema. Tá? Então o que fica óbvio, né? Quando a gente tem uma reação exotérmica, né, que libera calor, e também com ΔS positivo, automaticamente a reação é favorecida, né? E o contrário também, né? Quando você tem uma reação que é endotérmica, absorve calor, né? E quando ela forma um produto contendo o estado mais ordenado, né? Ou seja, menos desordenado, né? Essa reação ela não é favorável, né? O problema é quando a gente tem uma reação exotérmica, né? Então ela é favorável, mas ela gera, né, um sistema mais ordenado, né? Então aí qual que vai comandar a reação? Aí vai depender da temperatura, né? Então aí a temperatura, né, ela pode ser favorável a uma certa temperatura, mas ser desfavorável em outra temperatura, né? Então aí que o parâmetro da temperatura em Kelvin vai reger, né, se a reação vai ser favorável ou não. Tá? As relações entre ΔG e K, né? Então a constante de equilíbrio ela é igual, né, ao elemento à constante de Euler, né? E é elevado a ΔG dividido pelo RT, que é a constante dos gases, e pela temperatura em Kelvin. Outra forma de se descrever o ΔG é igual a menos RT sobre Ln de K, né? Então, essas são as duas relações da constante de equilíbrio, né, com a energia livre de Gibbs. Tá? Sempre que a energia livre de Gibbs for menor do que zero, né, a gente tem uma constante positiva. Quanto maior for a constante de equilíbrio, né, então se ela for maior do que zero, né, a gente vai ter uma... Então, nesse exemplo, né, a gente vai calcular a constante de equilíbrio, né, a partir do ΔG. O ΔG não está aqui, né? Então, os valores que a gente tem dessa reação é o ΔH tabelado, né, menos 74,35
quilojoules, né? Aquele K ali é de 10 na terceira, né? E a entropia que é menos 130 joules por Kelvin por mol, tá? A temperatura que a gente tem é 298, né? Kelvin, tá? Então, usando aqui a equação que a gente viu no slide anterior, né? Você vai pegar aqui o ΔG, né? Igual ao teu ΔH menos T ΔS, tá? Aqui você acha a ΔG, né? O valor que a gente tem, que ele vai ser igual então a menos 35,97 vezes 10 na terceira joules por mol, tá? Com o ΔG você vai aplicar outra equação, né, que é para encontrar então a constante de equilíbrio, o K, né? Então o K vai ser igual a constante de Euler menos ΔG sobre RT, tá? A constante dos gases pela temperatura de 298 Kelvin, né? Então, por esse K aqui, a gente vai obter que ele está mais ou menos 2 vezes 10 na sexta. Então, o K, uma constante que é muito maior do que 1, certo? Pegando a calculadora, né? Então, para quem não sabe o constante de Euler, ela vai estar em cima do logaritmo neperiano, tá? Então se calcula, né? A partir então dos valores tabelados, você consegue calcular aí a constante da reação, certo? Então, uma constante muito alta, né? Ou seja, quer dizer que a concentração dos produtos, né, no caso aqui, que é igual ao H+ vezes a concentração do cloreto, ela é muito maior do que a concentração da espécie HCl, né, na forma molecular. Tá? Então, está totalmente deslocado para o lado dos produtos. Né? Então, a gente pode até dizer que essa seta aqui, né, é assim, né? Tá? Então, poucos, é uma fração bem pequena, né, dessa parte aqui, né, do próton mais o cloreto, vai se associar para formar o HCl na forma molecular. Tá? É o oposto do que acontece quando a gente trabalha com ácidos fracos. Né? Ácidos fracos, que a gente vai ver daqui a pouco, né, quando a gente colocar ele em água, vai ter muito mais na forma molecular que na forma dissociada. Qual que é a relação, então, entre a constante e o grau de dissociação, né, para eletrólitos fortes, médios ou fracos? Como a gente viu a constante ali, né, ele está muito mais deslocado para o lado dos produtos, né? Então, a fração, né, que é o alfa, né, para essa reação, ele vai estar aqui, como é muito maior que 50% no caso anterior, né? Então ele vai ter um K aqui, no nosso caso, muito maior do que 1, né? Então quando o K é maior que 1, a gente considera-se um eletrólito forte, né, deslocado, ou seja, deslocado para a formação dos produtos. Né? Quando ele está em torno de 20 a 30% de dissociação, a gente vai ter então uma constante que está de 0,2 a menor do que 1, né? Enquanto esse eletrólito então for menor do que o eletrólito for um eletrólito fraco, né, com alfa menor do que 20%, né, a gente vai ter então ele menor do que o K menor do que 0,2. A maioria dos eletrólitos fracos, né, tem constantes aí menores do que 0, né? Então né, em torno aí de, por exemplo, né, 0,01, 1 vezes 10 a menos 3, 1 vezes 10 a menos 5, 1 vezes 10 a menos 8.
Bom, qual que é a interpretação cinética, né, do equilíbrio químico, né? Então, qual que é o comportamento da reação, considerando o tempo também, né? Então, aqui a gente tem um gráfico, né, que relaciona, então, tendo reagentes A e B, formando C e D, né? Então, A e B são os nossos reagentes, C e D os nossos produtos. No início da reação, né, no tempo zero, a gente tem uma grande concentração de reagente e zero de produto. Conforme a reação vai acontecendo, vai desaparecendo o A e B, né, e aumentando a concentração de C e D, né, até que eles chegam, né, as concentrações são iguais, né, um ponto, tá? E nesse exemplo aqui, a concentração do produto, né, a um determinado tempo, né, a concentração do produto vai ser maior que a concentração dos reagentes, tá? Quando essa concentração para de mudar, né, então se atinge um estado de equilíbrio. Então ocorre aqui até atingir o equilíbrio a mudança nas concentrações, tá? Então a partir do ponto de equilíbrio, né, as concentrações não mudam mais, elas se estabilizam, tá? Então aí o equilíbrio, né, permanece nesse mesmo estado, né, por um longo período de tempo, tá? Né? Nem toda reação tem as concentrações chegam, né, são iguais, né? Então, quando a concentração dos reagentes, né, se a partir do ponto de equilíbrio, as concentrações dos reagentes forem maiores do que as concentrações dos produtos, a gente tem o caso aqui de uma constante menor do que zero, tá? Ou seja, a partir do estado de equilíbrio, né, vai ter uma concentração maior dos nossos reagentes, né, do que as concentrações dos produtos, tá? Então nunca vai ter mais produto do que reagente, né? Essas são as típicas reações com constante menor do que 1, tá? E as reações com constante maior do que 1, né, são aquelas que estão deslocadas para o sentido dos produtos, tá? Sempre fale, né, sentido dos produtos, não direita ou esquerda, porque depende, né, de quem está vendo, né, a reação aqui, né? Então, o sentido dos produtos vai estar sempre no lado direito da nossa reação química. Então, essa reação química, como tem uma constante maior do que 1, ela está deslocada para o sentido da formação dos produtos, né? No final da reação, você vai ver, né, no final, quando ela atinge o seu equilíbrio, tá, você vai ver que as concentrações dos produtos, tá, são bem maiores que as concentrações dos reagentes, né? Outro parâmetro da cinética interessante a gente observar é em relação à velocidade de formação e velocidade inversa, né? No início da reação, a velocidade de formação dos produtos ela é bem maior do que a velocidade, né, de formação dos reagentes, ou a velocidade da reação inversa, tá? Por quê? Porque não tem produtos ainda, né? Então a concentração dos produtos é bem pequena, tá? No momento que a velocidade de formação fica igual à velocidade inversa, né? Quando as duas ficam iguais, nesse momento, tá, se obteve um estado de equilíbrio químico, certo? Então, no estado de equilíbrio químico, a velocidade da reação de formação é igual à velocidade de dissociação, né, ou velocidade de reação inversa dessa nossa reação química, tá? E aí, né, elas vão ser iguais ao longo do tempo, tá?